Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia e como sempre o Quarteto Arautos do Rei, marcando presença, faz parte desse ministério e desse programa e é sempre assim, trazendo essa mensagem de esperança, breve Jesus voltará. Você, onde quer que esteja agora, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, você que está assistindo em canal aberto, porque aí na sua cidade você tem esse privilégio de ter a TV Novo Tempo em canal aberto, ou quem sabe você que esteja vendo por algum canal assim por assinatura, TV por assinatura. Muito obrigado também por você estar aí, você que tem antena parabólica e todas as parabólicas no Brasil. Quem tem parabólica pode acompanhar também a TV Novo Tempo e, é claro, um abraço para você que nos acompanha pela internet. São muitas formas, muitos meios de acompanhar a programação da Novo Tempo, o programa A Voz da Profecia, e eu quero aproveitar e agradecer também os meus queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, e outras rádios que gentilmente apresentam, transmitem o programa A Voz da Profecia. A gente está na TV, a gente está no rádio, a gente está na internet, nós estamos onde o povo está. E o nosso propósito não é outro, senão levar essa mensagem de vida e de esperança para você que vem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos pensar um pouquinho nesse aspecto de que o que tem mais valor para nós na vida. Será que o mais importante na vida é correr atrás do dinheiro, correr atrás das coisas, fazer das coisas a razão da nossa existência? Claro que não. Nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que amar a Deus e amar as pessoas. Por isso o título de hoje, Satisfeito e Agradecido, estamos pensando no 10º e último mandamento da Santa Lei de Deus. Mas não significa que a série Os 10 Mandamentos termina hoje, porque na próxima semana ainda temos mais um tema, uma conclusão geral
desse estudo maravilhoso que até aqui, considerando o de hoje, já foi apresentado por 14 semanas consecutivas. Chegou a hora, está no ar, a Voz da Profecia. Eu quero olhar pra cima e ver aquela nuvem aparecer um pouco escura, mas não de chuva, só uma mancha mais no céu. E se eu olhar com atenção, verei ainda que há uma luz assim brilhante que num instante vai se tornar seus filhos vêm receber. Sim, é Jesus, o humilhado, o que foi morto e reviveu, o que foi homem e que foi Deus e que voltar nos prometeu. Tremam diante dele todos os povos, reinos, nações e línguas, todos o adorem. O grande juiz voltando está, justiça haverá. Aguardávamos, que nossa alma almejou, que nossos olhos sonharam ver, que os nossos ouvidos sonharam ouvir. Filho de Maria, Leão de Judá, estrela da manhã, vem enfim brilhar. Quero pra sempre contigo morar, não mais viver a tragédia do mal. Quero em teus braços me aconchegar. Quero teu nome pra sempre louvar, para sempre, para sempre louvar. Um certo dia, eu trabalhando,
Ao entrar num determinado lugar na empresa, né, do qual eu tinha acesso àquele lugar, eram pouquíssimas pessoas que entravam ali, eu me deparei com uma mochila de couro. E eu falei, nossa, que estranho, nunca vi esse objeto aqui, né, jogado dessa forma que estava, em cima de uns volumes. E aquilo me chamou a atenção. Imediatamente eu falei assim, nossa, de quem é? Alguém deve ter esquecido essa mochila aí, né? E a pessoa que esqueceu, né, deve estar procurando. E aí eu abri a mochila para ver e me deparei que tinha notebook dentro da mochila, né? Tinha objetos de valores, eu vi talão de cheque, cartões, moedas, chave e os dólares também, que era um maço de dinheiro assim, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e talvez eu trabalhando a vida inteira, eu não sei, né? Talvez eu nunca venha a ver. Então, assim, na hora que eu vi, o meu ajudante que estava junto, né? Ele imediatamente falou assim, nossa, Thelma, vamos dividir, né? Você vive falando que passa uma situação bem complicada também. Na época, só eu e meu esposo trabalhava, nós morávamos em 9 pessoas em casa. Então era uma situação bem complicada, porque a minha renda e do meu esposo, nós conseguíamos manter as contas, os básicos, né? Nós não tínhamos muito, não passamos necessidades assim de não ter alimento. Porém, nós não tínhamos como esbanjar nada, era tudo muito controlado, para não faltar o próximo dia. E aí eu me lembro assim, uma coisa que me emociona muito, porque nós tínhamos 4 crianças então em casa. E um dia eu me lembro que eu tinha que pegar um litro de leite, eu tinha que dividir para os 4. Dava 4 copos para cada. E criança é muito, ainda mais leite, né? Eles queriam às vezes repetir. E eu falava assim, não, hoje é um copinho para cada. Se a gente pegar e tomar outro copinho, amanhã vocês vão ter que tomar suco, né? Então, se a gente souber tomar um pouquinho cada dia, a gente vai ter todos os dias, até a titia e o tio receber e a gente conseguir de novo. E isso mexia comigo, de falar, não vamos abrir a segunda caixa porque a gente não pode. Eu vivi essa situação difícil em casa. Aquele dinheiro que eu encontrei, né, aquele objeto tudo, iria, assim, trazer muitas caixas de leite para dentro de casa. Iria ajudar bastante, né? Mas momento algum eu pensei na minha necessidade, momento algum eu pensei em começar e pegar esse dinheiro que não era nosso. Fui direto no escritório e lá estava o dono, né, o meu patrão no caso, né, meu antigo patrão, que era uma pessoa também muito íntegra também. E ao chegar lá eu expliquei que eu havia achado, né, a mochila dentro do prédio e conseguiram, né, contactar o chinês que havia perdido a mochila. Ele ficou muito grato, até perguntou quanto que era para ter devolvido, né? E eu falei, não quero nada, né? Tem coisas que o valor, o dinheiro não paga, por mais que eu precisasse, mas não foi esse intuito meu, eu não devolvi pensando em recompensa. A gente fazendo bem, fazendo o que é certo, a recompensa, né, acaba vindo, né? É lógico que a principal recompensa é de Deus, né? Mas estar tranquila e chegar em casa também, e as crianças, os meus filhos, né, que a gente é muito família, tudo participa e tudo conta, então poder passar esses valores para eles também, né, de caráter, de honestidade, né, que é não cobiçar nada das pessoas, né, você tem que conquistar as coisas pelo seu mérito, trabalhando honestamente, não querer ter fortunas, enriquecer, mas viver com dignidade, poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, as contas estão pagas, né? A gente tem o suficiente para hoje, o amanhã Deus proverá. Como é bom saber que a gente não precisa seguir vivendo uma vida vazia, correndo atrás do vento, vivendo uma vida de pura vaidade. Como é bom saber que existem valores que transcendem em muito o valor das coisas, o valor do dinheiro. Testemunho bom
Que Deus abençoe você, a nós todos, para que nós também encontremos esse verdadeiro sentido da vida, encontremos em Deus o valor da vida e que assim a gente possa amar Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos e que as coisas sejam por nós apenas e unicamente usadas. Eu estou aqui pela primeira vez, inclusive, sentadinho na cadeira do maestro, pastor e maestro Jader Santos, e é muito bom estar aqui com você, e pena que o teclado não está aqui, não é? O piano, porque eu poderia tocar alguma coisa também. Não poderia. Cada um no seu dom. Essa parte aí não me compete fazer, eu não saberia fazer. Mas eu tenho algo especial para você aqui agora, que é esta revista que está nas minhas mãos, Guia de Estudo Bíblia Fácil, Apocalipse. Se você ainda não tem esse material precioso, peça que a gente manda para você. Vai direto aí para o seu endereço. Aqui é uma série de estudos bíblicos preparados pela equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo. São 18 temas, todos eles apresentando o conteúdo do livro do Apocalipse. Inclusive, você pode também acompanhar esses estudos no programa Bíblia Fácil, aqui da TV Novo Tempo. É só você entrar no NT Play, o nosso aplicativo, e você vai ver lá toda a série de Apocalipse, estudos de Daniel, além dos estudos do santuário que estão sendo apresentados ultimamente. Esse material poderá ser seu se você pedir. Nosso telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp e manda mensagem de texto para a gente, o número 981001425. Não lhe custa absolutamente nada, porque os nossos queridos anjos da esperança já pagaram a conta para você, a fim de que esse material possa chegar gratuitamente às suas mãos. Vamos então agora para um intervalo e eu terei o prazer em seguida de abrir a Bíblia e nós vamos pensar no 10º e último mandamento da Santa Lei de Deus, uma mensagem do Senhor para nós todos nessa hora. Fica aí, eu já volto. Convido você então, nessa hora, a gente ir ao segundo livro da Bíblia. Já abri aqui até a minha Bíblia, livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Capítulo 20, nós vamos ler o verso 17. Êxodo, capítulo 20, verso 17, aqui está o 10º mandamento da Santa Lei de Deus. Mas antes da leitura, eu quero orar com você. Vamos pedir a bênção e a direção do Senhor. Pai querido, por Tua graça nós te imploramos, fica conosco, Senhor. Abre agora nossa mente, nosso coração, para que entendamos bem a Tua palavra, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos dessa palavra e dessa mensagem. Por isso nós te pedimos que Tu nos ilumines no santo nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, verso 17, está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A palavra de Deus está dizendo para você e para mim, não cobiçarás. Esse 10º mandamento, eu vejo que ele representa assim, um avanço notável em relação a qualquer código de conduta antigo, ou mesmo os modernos. Normalmente os códigos, eles assim, não vão além dos atos. E poucos desses códigos de conduta levam em conta as palavras, mas nenhum se propõe a regular as motivações, os pensamentos. Quando Deus diz assim, não cobiçarás, essa mensagem, esse mandamento, alcança as motivações que estão por trás dos atos, os motivos, né, que estão por trás dos nossos atos. Motivações são motivos por trás das nossas ações. Você compreende? Deus está indo no âmago do nosso ser. Deus está mostrando e nos ensinando que Ele conhece os nossos pensamentos e Ele se importa com isso. Significa que nós somos tão responsáveis pelos pensamentos quanto somos pelos nossos atos. Por exemplo,
alguém pode não cometer o ato de furtar, talvez com receio assim, das penalidades sociais, civis, que são resultantes dessa atitude, mas à vista de Deus pode ser tão culpado como se realmente tivesse cometido o ato. Quando fica alimentando esse desejo no coração, mesmo que não parta para a ação, mas se o desejo acariciado está aí na mente, no coração, então, segundo a Bíblia, a gente já está em pecado aos olhos de Deus. Esse mandamento finaliza o decálogo, lembrando que, aos olhos de Deus, nós somos tão responsáveis. O homem, ele é tão responsável, como eu disse, não só pelos seus atos, mas também pelos seus pensamentos, porque nós somos agentes morais livres, responsáveis por tudo isso, não só pelo que nossas mãos fazem, mas também por aquilo que a nossa mente pensa. O 10º mandamento vai à raiz de todos os pecados, tratando do desejo egoístico do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que, em obediência à lei de Deus, evita condescender mesmo com o desejo pecaminoso, não será culpado de um ato mau para com seu semelhante. Você se lembra quando Jesus disse assim, talvez você conheça também esse texto, Jesus disse assim: do coração procedem os maus desígnios, homicídios. Aí ele fala de assassinatos, adultérios, falsos testemunhos, mentiras e blasfêmias. Veja, do coração, quando Cristo fala, é claro, do coração, essa é uma linguagem figurada. Jesus está se referindo ao nosso interior, à nossa mente. Do coração procedem esses maus desígnios, esses maus pensamentos e, consequentemente, os atos. Seja assassinato, seja adultério, seja mentira e etc. Isso está lá em Mateus 15, verso 19. O mandamento não cobiçarás mostra que Deus quer nos limpar de dentro para fora. Mais do que atos bons, Deus quer ver o seu povo tendo motivos puros. Eu gosto de dizer que mais do que mãos limpas, o sonho de Deus é que o seu povo tenha um coração limpo, tenha um coração puro. A mensagem positiva desse mandamento não cobiçarás é que nós não somos impotentes escravos dos nossos desejos e paixões naturais. Dentro de nós existe uma força, a vontade, e a vontade sobre o controle de Cristo pode submeter todo desejo e paixão ilegítimos. Há um verso de Paulo muito conhecido, Filipenses 4,13, lá Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, evidentemente referindo-se a Deus, ao Senhor. Eu tudo posso, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é cobiça? Você já parou para pensar isso, o que é cobiça? Eu poderia lhe dizer que a cobiça é o amor distorcido, é o amor fora de proporção, de equilíbrio e fora de lugar. Cobiça significa colocar a nossa devoção em coisas, dinheiro, sucesso, fama, e transformá-las no centro de nossa existência, crendo que são o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa felicidade. As coisas tornam-se mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Veja que assim como os outros 9 mandamentos, esse 10º, não cobiçarás, fala não só de atos específicos, mas também de propósitos e de valores. Eu quero compartilhar com você um texto de Jesus que está aqui em Lucas, capítulo 12, verso 15. Veja bem essa advertência feita pelo Mestre. Considerando especialmente o tempo em que nós vivemos, eu creio que essas palavras do Senhor são extremamente importantes e significativas. Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É a advertência do Mestre. Tende cuidado, prestem atenção nisso.
Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por isso, cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O avarento é o amante do dinheiro, o amante das coisas. O avarento faz das coisas, do dinheiro, a razão da sua existência. E evidentemente que todo avarento é cobiçoso. Entre a avareza e a cobiça há uma associação, elas são inseparáveis. O Senhor está dizendo que a felicidade que se baseia em coisas é passageira e que o sentido, a razão da vida e sua realização não estão nas coisas. É verdade que no tempo em que a gente vive, quando a gente lê esse mandamento de Deus, parece assim que está longe da nossa realidade, quando Deus diz: não cobiçarás o boi, o jumento do seu próximo. É possível que você não cobice essas coisas do seu próximo, mas quantas vezes nós somos tentados a cobiçar o carro, a moto, o cargo, a posição de alguém, as roupas, quem sabe até o telefone, o smartphone, o apartamento, o emprego, até os dons espirituais, por incrível que pareça, mas é verdade. Às vezes a gente vê nas comunidades religiosas assim, às vezes um espírito assim de rivalidade, de disputa, onde parece que as pessoas estão concorrendo para ver quem tem um dom espiritual mais elevado do que o outro, e alguns tentam diminuir aqueles que se destacam, porque muitas vezes eles estão cobiçando esse dom espiritual que um irmão seu, na fé em Jesus Cristo, tem. Estranho isso, não é? O mandamento diz assim, que a gente não deve cobiçar coisa alguma que pertença ao nosso próximo. Aquilo que é do outro e ponto final. Se é dele, e acabou. Não fica de olho gordo. Já ouviu essa expressão, não é? Olho gordo. A verdade é que quem coloca em coisas a sua felicidade precisa sempre passar de uma para outra. Não é assim mesmo? Quem, repito, coloca nas coisas a sua felicidade, sempre precisa passar de uma para outra, para continuar de alguma maneira tentando achar alguma realização. E essa segunda coisa tem que ser maior, tem que ser mais atual, mais brilhante, mais cara. Isso não tem fim, nunca satisfaz. O mandamento não cobiçarás nos convida a reavaliar nossos valores e a realinhar nossos propósitos e prioridades na vida. A gente precisa sempre pensar nisso. A gente precisa sempre reconsiderar como nós temos vivido, quais têm sido os nossos interesses e será que os nossos primeiros interesses na vida, eles realmente fazem sentido? Eles satisfazem? Essa reavaliação de prioridades, de interesses, de propósitos, precisa ser feita constantemente, porque senão a gente se perde muito facilmente nessa vida. Cobiça, inveja, riqueza, isso tudo, quantas vezes nos domina, não é? Eu gosto de pensar que a cobiça é a mãe da inveja. É a cobiça que produz a inveja. Quantas pessoas são extremamente invejosas exatamente porque são cobiçosas, porque ficam desejando aquilo que não pertence a elas. E aí o pensamento geralmente é assim: por que ele tem e eu não tenho? Por que essa pessoa sabe alguma coisa, mas eu não sei? Por que essa pessoa pode e eu não posso? Por que ela é assim e eu não sou? Quando Deus diz assim, quando o Senhor Jesus diz assim, eu vou repetir o pensamento, as palavras de Jesus: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando Jesus nos dá esse conselho, essa advertência, ele está dizendo assim: olha, vigie o seu coração, corte o mal pela raiz, cuidado para você não viver nessa rotina de pura vaidade, nessa rotina fútil e vazia,
apenas cobiçando as coisas, invejando aquilo que é dos outros, você não será uma pessoa realizada, assim você não será uma pessoa feliz. Mas eu quero pensar um pouquinho com você agora nas advertências de Paulo, que estão na primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. A gente pode começar a partir do verso 9. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6. Vamos aqui aos versos 9 e 10. Paulo diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências enganosas, insensatas e perniciosas, os quais ou as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro ou amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui a advertência é para aqueles que querem ficar ricos. A gente não vive num mundo que promove tanto a riqueza como se possuir muitos bens materiais fosse sinônimo de felicidade. Que essas palavras de Paulo escritas no primeiro século, elas se tornam muito presentes e muito atuais para nós em pleno século XXI. Então aqui tem um conselho de Paulo para você. Seja você jovem, seja você um adolescente ainda, ou seja você um adulto, não importa. A advertência é assim: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, ou seja, armadilha, e em muitas concupiscências insensatas, ou seja, muitos desejos tolos e irrazoáveis, e além do mais, perniciosos, ou seja, nocivos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Veja que Paulo aqui não está falando que o dinheiro é necessariamente a raiz de todos os males, porém o amor ao dinheiro, o apego às coisas, o apego exagerado ao dinheiro. Você sabe que tem muitas pessoas que elas não usam o dinheiro, elas são usadas pelo dinheiro. Elas vivem em função do dinheiro, o dinheiro não está em função delas, mas elas estão em função do dinheiro. Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Um dos prejuízos por esse amor ao dinheiro, e é o maior prejuízo de todos, é esse aqui: desviar-se da fé. Ou seja, afastar-se de Deus, porque chega uma hora quando você está tão apegado às coisas, aos valores materiais, ao dinheiro, que o dinheiro vira um ídolo, vira um Deus para você. Lembra que Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Ou nós vamos servir a um, vamos amar a um e aborrecer o outro, ou nós vamos aborrecer a este e amar aquele. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Então Paulo diz que aqueles que amam o dinheiro, eles se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores, isto é, com muito sofrimento. Quanto mais apegado às coisas, então mais materialista nós nos tornamos e, consequentemente, mais cobiçosos. Certa vez perguntaram a um político e bilionário americano, Nelson Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para que um homem seja feliz? E sabe qual foi a resposta dele? Um pouco mais. É assim. Quanto dinheiro é preciso para que um homem seja feliz? Um pouco mais. Isso revela a insatisfação com o que a pessoa tem, sempre querendo mais e mais para ser feliz. A gente vive numa cultura de cobiça, você sabe disso. A ideia é assim: você precisa de um aparelho de telefone melhor, de um celular melhor, você precisa de um carro melhor, você precisa de móveis melhores, você precisa de roupas melhores, você precisa de sapatos melhores, enfim, você precisa de algo melhor. O que você tem não está legal, e aí você pensa: mas afinal de contas, será que realmente preciso? É impressionante ver como pessoas entram nessa onda de consumismo e muitas vezes sem terem nenhuma condição financeira para buscarem estas coisas novas, e não tem necessidade nenhuma de buscar isso, elas se endividam e passam a viver
problemas tão difíceis, tão complicados, perdem o crédito, perdem o respeito dos outros, exatamente porque entram nessa onda de consumismo, nessa cultura de cobiça na qual nós vivemos. A gente pode agora pensar um pouquinho nessa questão da gratidão versus a ingratidão. Você sabe que cobiça, inveja, ganância, tudo isso revela um coração ingrato. Para com as pessoas, para com a vida, mas sobretudo para com Deus, o nosso Criador. Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, nos versos anteriores aos que eu li agora há pouco, Paulo diz assim, a partir do verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A gratidão é o antídoto contra a cobiça. Paulo escreveu perto do fim de sua vida, e uma vida de intenso sacrifício e serviço. O que Paulo ensinou com palavras, ele ilustrou com a própria vida. Quando Paulo diz assim, irmãos, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo, repito, pela sua vida, ilustrava estas suas palavras. Porque Paulo era um homem completamente destituído, desapegado das coisas materiais. O grande sonho de sua vida, o grande propósito da sua existência era anunciar o Evangelho, era levar Deus para as pessoas. Esse era o seu objetivo maior. E apesar de ter muito pouco no que diz respeito às coisas materiais, Paulo era um homem profundamente agradecido. Eu me lembrei agora de uma vez que eu estava viajando por aí, pelas estradas desse Brasil, com a minha família, inclusive, e um dia eu percebi que um caminhão bem velho estava assim, à frente do meu carro, mas era um caminhão realmente assim, bem velhinho. Para você ter uma ideia, o para-choque traseiro do caminhão estava amarrado com cordas assim, mas um lado meio caído assim, mais baixo que o outro, e pense num caminhão velho assim, que não tinha mais condição de estar nas estradas por aí. E eu por algum instante, fiquei atrás daquele caminhão, e como era uma subida, e eu não tinha como ultrapassá-lo, estava errado se eu tentasse ultrapassar, eu fiquei atrás dele, e estava saindo assim muita fumaça ali no cano de descarga, e eu fiquei incomodado com aquilo tudo, e fui ficando chateado e pensando assim, mas como que esse indivíduo fica com esse caminhão velho na estrada, só atrapalhando a gente, só jogando fumaça na cara da gente. E eu fui ficando assim chateado, mas não conseguia sair de trás dele, até que eu vi escrito no para-choque do caminhão, estava escrito assim, nasci pelado, banguelo e careca, o que vier é lucro. Olha só essa, nasci pelado, banguelo e careca, o que vier é lucro. Você sabe, quando eu li essa frase, eu comecei a rir. E eu pensei assim, mas olha, esse moço, ele é uma pessoa agradecida. Ele está dizendo que veio ao mundo sem nada, agora ele tem esse caminhãozinho velho aí, com o qual ele ainda está conseguindo trabalhar. Ele é uma pessoa agradecida, satisfeita com o que tem. E aí pronto, eu que estava com raiva do caminhoneiro, já comecei a achar que ele era uma pessoa legal. Porque alguém, mesmo tendo tão pouco, sabendo ser agradecido, isso é bonito, não é? A gente vive num tempo de tanta ingratidão. Quando pessoas demonstram, mesmo tendo pouquinho, demonstram gratidão, isso acaba sendo uma lição para a gente, isso é uma mensagem para a gente, que nós temos que sair dessa vida de cobiça, de ganância e de interesse em coisas materiais todo o tempo, e nós devemos parar para agradecer mais pelo que nós temos, sobretudo agradecer a Deus pelo que nós somos filhos dele, preciosos aos seus olhos. Eu falava de Paulo, que Paulo ilustrou com sua vida aquilo que ele ensinou com suas palavras. Há um texto lindo que está lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13,
onde Paulo diz assim que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Essa ideia do viver contente é viver agradecido, viver satisfeito com o que tem, em vez de ficar cobiçando outras coisas. Aprendi, diz Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz assim, eu tanto sei ser honrado como ser desonrado, perseguido, incompreendido, injustiçado. Eu tanto aprendi a viver na fartura, na prosperidade, como também na adversidade, na dificuldade. Tanto na alegria como na tristeza, aprendi, diz Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele conclui com o verso que a gente conhece, que eu já citei, Filipenses 4,13, tudo posso, naquele que me fortalece. Temos nós vivido satisfeitos e agradecidos ao Senhor? Ou temos permitido que o nosso coração seja um poço de cobiça, inveja, ganância e ingratidão? Paulo deixou para a gente um bom exemplo, mas a nossa maior inspiração não é Paulo e nem outro homem ou mulher. Por mais que existam exemplos na história bíblica muito bons, e mesmo fora da história bíblica, na história da igreja cristã e em nossos dias, certamente você conhece pessoas assim, que são satisfeitas e agradecidas, às vezes mesmo tendo pouco. Essas pessoas são inspiração para a gente, mas nossa inspiração maior não é Paulo ou qualquer outra pessoa. Nossa inspiração maior não é nenhum outro homem ou mulher, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, porque Deus é aquele que serve, é aquele que dá e se sacrifica com amor abnegado. Depois que Paulo diz que nós nada devemos fazer por ambição egoísta, ele diz também que a fonte da nossa inspiração de um ideal como esse é o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, a partir do verso 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Porque mesmo sendo Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Porém, ele se esvaziou e assumiu a figura humana, e como homem se tornou servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo supremo, uma vida de humildade e serviço. Jesus se esvaziou, Jesus se entregou sobre o altar do sacrifício. Jesus é um exemplo de compaixão e de amor prático. Eu posso lhes assegurar que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e conscientemente nós imitamos o caráter de Jesus, então mais próximos nós estamos da verdadeira obediência ao mandamento não cobiçarás e a todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Foi o próprio Mestre quem nos disse, verso também conhecido, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro Deus, o reino de Deus, priorizem Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente prioriza Deus em nossa vida, quando a gente coloca Deus no seu devido lugar, no primeiro lugar, então o próprio Deus nos ajuda a nos encontrarmos com nós mesmos, com os nossos semelhantes, com a vida, com a existência. Quando você está ligado a Deus e coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, então você sabe priorizar o que é essencial, você sabe realinhar os seus propósitos, definir os seus verdadeiros objetivos de vida. Essa conexão com o Criador faz a gente ter um rumo certo, ter uma noção correta do que é melhor, do que é prioritário, do que é mais importante na vida. Por isso Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as coisas das quais a gente necessita, nos serão acrescentadas. Deus nos dará sabedoria, saúde, forças para a gente conseguir o que é necessário. É possível que Deus não nos dará tudo o que nós desejamos, mas Ele nos dará tudo o que nós precisamos. Em Provérbios 22, verso 1, esse é o último verso que eu cito hoje. Lá está escrito assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro.
Eu gosto muito dessas palavras também. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado, ser querido, ser respeitado, vale mais do que prata e ouro. Que pena que tem muita gente por aí, que às vezes até tem riquezas, tem prata e tem ouro, mas não tem um bom nome. Você sabe disso, não é? Muitas vezes consegue posses e mais posses, mas às vezes não tem da própria família o respeito, porque a família sabe que, quem sabe, muitas vezes isso foi fruto de uma atitude ilícita, de corrupção, de fraude, de algum trabalho enganoso e pernicioso, indigno. Mais vale o bom nome, disse Salomão, do que as muitas riquezas. E o ser estimado, o ser querido, é melhor do que a prata e o ouro. Que adianta viver correndo atrás das coisas, desprezando as pessoas, estar apegado às coisas e não às pessoas. Você ama as coisas, mas as coisas elas não vão amar você. A gente tem reciprocidade, não na relação com as coisas, e sim na relação com as pessoas, porque quando você ama as pessoas de verdade, você é amado por elas. E felizes são aqueles que são amados, aqueles que são queridos. Aliás, essa é uma necessidade de todos nós, seres humanos. Nós precisamos nos sentir amados para que vivamos bem, para que sejamos pessoas realizadas e felizes. Deus abençoe você. Que Deus tire do seu coração, do meu também, de nós todos, que Deus tire do nosso coração essa tendência tola, fútil, tola, de vivermos atrás das coisas, cobiçando as coisas dos outros, invejando o que é dos outros. Que nós sejamos pessoas satisfeitas e agradecidas com o que nós temos e com o que nós somos. E que assim a gente possa apenas usar as coisas e amar as pessoas. Você sabe, a gente vive num mundo que inverte tudo, não é? Hoje coisas são amadas e pessoas são usadas, pois coisas devem ser apenas usadas e pessoas sim devem ser amadas. Deus te abençoe. Vamos seguir firmes nesse propósito, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria que nós precisamos para que nós vivamos assim com inteligência, segundo a vontade do Senhor. É hora de ouvir música do Quarteto Arautos do Rei. E essa música eu pedi para que eles cantassem um hino que expressasse gratidão a Deus por tudo que Ele é. E o Quarteto Arautos do Rei agora canta Tu És Tão Bom. Ouça com atenção. Natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que
que Jesus nos trouxe. Eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta, eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta, eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tu és tão bom, pois tu és tão bom. Oh sim, o Senhor é bom, Ele é bom demais. E esse Deus que é bom, Ele deseja que todos os seus filhos sejam ricos. Não necessariamente rico no sentido material, financeiro. Claro, não tem problema nenhum se você se tornar honestamente uma pessoa rica. Existem ricos entre o povo de Deus, e o desejo de Deus é que essas pessoas financeiramente ricas também sejam ricas de boas obras, sejam ricas de generosidade. Sabe por quê? Porque para Deus mais importante do que o ter é o ser. E eu vou ler só esse texto aqui de Paulo, eu não resisto, tenho que lê-lo. É Romanos 15, verso 13, está escrito assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, diz Paulo, vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para Deus, repito, mais importante é ser do que ter. E todos os filhos de Deus, eles podem e eles devem ser ricos de esperança, na medida em que eles creem no Senhor de todo o coração. Aí então o Espírito Santo habita neles. Para Deus, a maior riqueza é ser e não ter. Rico é aquele em quem habita o Espírito Santo. Por isso tem alegria, tem paz, tem esperança. O homem rico é movido pela sua fé em Deus. Deus te abençoe. Vamos fugir de toda cobiça e viver satisfeitos e agradecidos na presença de Deus e dos homens. Isto sim é uma vida com sabedoria. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, louvamos-te, Senhor, porque Tu nos sondas e conheces nosso coração. E Tu nos avalias não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas verdadeiramente ricas, de esperança, de paz, de alegria, porque o Teu Espírito habita em nós. Tira de nós, Senhor, a cobiça, a inveja, a ganância e ajuda-nos para que sejamos satisfeitos e agradecidos com o que temos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Portanto, na próxima semana, se o Senhor permitir, nós teremos o último tema relacionado aos 10 mandamentos da lei de Deus. Estamos juntos.
Na próxima semana a gente se vê. Um abraço, tchau.